Muito bem, senhores, vamos iniciar mais uma videoaula do curso de Ciências dos Materiais. Essa aula será a aula de número 2, ou seja, nós vamos estudar a estrutura atômica e ligação interatômica. Então, na aula passada, ou seja, na videoaula passada, nós vimos os principais materiais que são utilizados na ciência do material, ou seja, nesse nosso estudo do reino mineral, do ponto de vista do estado sólido. Então, a aula de hoje, que é a estrutura atômica e ligação interatômica, tem por objetivo geral apresentar os aspectos relacionados à estrutura atômica do material e suas principais ligações, desde a sua estrutura atômica, ligação atômica nos sólidos, ligações secundárias ou de Van der Waals, moléculas, entre outros. Lembrando que esse estudo aqui é um estudo de um tempo, né, vamos dizer assim. Vou falar aqui conteúdos que foram conteúdos dados durante um semestre, vamos dizer assim, no ensino médio. Então, eu sugiro que os senhores que tiverem alguma dificuldade em acompanhar alguns dos pontos, estudem como base a química, tá? Então, nós vamos falar muito aqui, trazer muito a química, principalmente a química do ensino médio, né, aqui brasileiro, para dentro aqui dos nossos estudos, para que a gente possa começar a fazer as relações com a ciência do material. Então, a nossa bibliografia principal é o Callister, mas agora tem outras, vocês fiquem bem à vontade para estudarem por outras também. E estrutura atômica, né? Então, começando a estrutura atômica, nós vamos começar pelo átomo, tá? Existem coisas além do átomo? Existe. No entanto, nosso estudo aqui, nós vamos começar pelo átomo e ir crescendo, até chegar ao macro. Então, o átomo consiste em um núcleo muito pequeno, composto de prótons e nêutrons, que é circundado por elétrons em movimento. Lembrando que isso aí é uma teoria, tá? É uma representação, uma simbologia. Na verdade, não sabemos como o átomo é. Se alguém disser, se alguém viu, por favor, me mostre. Tira uma foto aí, manda para mim. Eu estou querendo ver, faz um tempo já. Então, isso aí são baseados em estudos, né? Por exemplo, esse caso aí de Rutherford Bohr, mais à frente agora, o Kröger e o Dirac já viram que não trata-se de um elétron em movimento, e sim de nuvens, né, de elétrons, e por aí vai. Tanto os prótons quanto os elétrons possuem uma magnitude de carga de ordem de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, a qual, para o elétron, o sinal é negativo, e para o próton, o sinal é positivo. Os nêutrons, o sinal é neutro, né? Então, mais uma vez, também, a ideia da carga, a ideia de uma massa, isso também foram propostos, né, por alguns estudiosos, que não me vem à mente agora, mas se vocês procurarem bem, vocês encontram aí essas teorias atômica, para encontrar massa, para encontrar carga elétrica, entre outros, né, que tem o seu valor, porque se com essas teorias e com como é que posso dizer, esses devaneios intelectuais, né, ou essas representações, a gente já fez o que fez nesse mundo, né, no ponto de vista de tecnologias e tudo mais. Imagina, né, quando a gente deter todo o conhecimento, quando a gente deter o conhecimento mesmo, né, do que vem a ser um átomo, de como manipulá-lo e por aí vai, tá? Então, isso aí é um estudo aí que já vem de um tempo, já vem de muitas análises, tá? Desde análise agora do mundo moderno e também análise do mundo antigo também, né, com os princípios da alquimia e por aí vai. Então, cada elemento químico é caracterizado pelo número de prótons no seu núcleo, que denomina número atômico. Então, os elementos químicos, eles são caracterizados pelo número de prótons e nêutrons, né, presente no núcleo. A gente chama isso de número atômico, que é o número de prótons. Caso o átomo esteja em equilíbrio ou completo, o número de elétrons é igual ao número atômico. Então, o número de elétrons também, dentro de uma propositura dos estudos de Rutherford Bohr, né, que consta que os elétrons ele vai ter
bandas de energias, camadas, subcamadas quânticas, né, que a gente vai ver mais à frente, também está relacionado a isso. A massa atômica de um átomo específico pode ser expresso como a soma das massas dos prótons e nêutrons contidos no núcleo, né? Mais uma vez, né? Professor, como foi detectado a massa do próton, a massa do núcleo, a massa do elétron? Então, existem também algumas teorias que falam sobre isso. Tem um cientista, que eu esqueci o nome dele, mas se vocês procurarem bem, ele faz essa... Foi ele quem determinou essa massa do elétron, principalmente, que é interessante a gente ver como um modelo atômico, né? Caso o número de prótons seja diferente do número de elétrons, e, consequentemente, as massas atômicas diferentes, esse se denomina isótopos, né? Então, nós temos aí alguns isótopos dentre os elementos químicos. Então, e o peso atômico de um elemento corresponde à média ponderada das massas atômicas dos isótopos do átomo que ocorre naturalmente. Lembrando que em 1 mol existe 6,10 a 23 átomos ou moléculas, tá? Também, né? É importante frisar isso aqui para que a gente veja que a ciência ela vai evoluindo com o tempo. Isso não tira mérito de nada da ciência. A ciência nossa, a ciência acadêmica, a ciência humana, é uma ciência em evolução. Tá? Ainda não é detentora de tudo, mas também não é detentora de nada. Então, como tudo na vida, né, nós estamos em evolução de ciência acadêmica, evolução de entendimentos, de conhecimentos, tá? E vem vindo gente nova aí, com novas ideias, com novos conceitos, com novas metas, para que a gente possa conhecer mais. E outra coisa, e nada tira o mérito dos senhores aí, dos estudiosos de outrora, que trouxeram isso aqui para a gente. Tá? Então, é uma construção. Cada um de nós coloca um tijolinho ali para o entendimento da ciência. Então, quanto à constituição da matéria, nós temos as teorias atômicas, né? A primeira é a teoria atômica de Dalton. Dalton acreditava que os átomos fossem maciços e esféricos indivisíveis, né? Como bolas de gude. Então, naquele tempo, Dalton trouxe o conceito de teoria atômica, no qual ele fez uma relação de um sistema, né, esférico e maciço. Tá? Agora, Dalton foi o primeiro? Não, Dalton não foi o primeiro. Dalton foi o primeiro no ponto de vista da ciência acadêmica, mas já filósofos, estudiosos, ocultistas, esoteristas já falavam isso há muito tempo. Tá? Então, e também a gente não sabe o que tinha antes de 12 mil anos para cá, né? Então, se existiam outras civilizações que já detinham algum conhecimento de matéria, se já existiam estudos a respeito disso, e por aí vai, tá? Então, é só para que a gente veja aqui que a ciência é uma coisa importante, e tem degraus dessa ciência, tá? Então, dizem estudos que tudo que o homem faz é somente recordar o que já viveu, né? Recordar o que já encontrou. Então eu acredito também nisso. Tá? Acredito que tivemos já civilizações mais evoluídas que a gente do ponto de vista tecnológico e que já estudaram o átomo, que já manipulavam o átomo de alguma forma. Tá? A gente aqui estamos recordando e estamos trabalhando aqui aos poucos e desenvolvendo a ciência degrau por degrau. No caso, a ciência humana, né? Porque a ciência já está aí, a ciência é uma só, mas a gente vem percebendo a ciência passo a passo. E aí nós temos o modelo atômico de Thomson, né, que ele já trouxe a ideia de uma esfera maciça, carregada positivamente, no qual se encontravam incrustados os elétrons de carga negativa. Então a imagem descrita pelo cientista assemelhava-se a um pudim esférico recheado de passas. Daí a alcunha de seu modelo de ser pudim de passas, né? Então ele já veio aí, já trouxe um pouco mais à frente aí do senhor Dalton, né? Ele fala que tem uma grande massa esférica, né, positiva, e ali presa a ele, né, encostado a ele, tem os elétrons negativos, né, parecido com um pudim em passas. E temos o modelo de Rutherford, né, que sugere que o átomo apresenta um aspecto de um sistema planetário. Por esse motivo ele é chamado de modelo planetário ou modelo do átomo nucleado, né? Isso é bem interessante da onde
Rutherford tirou essa ideia, né? Ele utilizou raios alfas, jogou lá os raios alfas, né? Nada mais é do que hélio, partícula de hélio, átomos de hélio, né? Numa placa de ouro. E nessa placa de ouro ele colocou circundou toda essa placa de ouro. E ele viu que em alguns pontos a luz brilhava após a passagem da placa de ouro, ora antes da placa de ouro, né? E aí ele entendeu que era o raio alfa, né? Quando batia, se ele batesse no núcleo, ele voltaria e ele refrataria, né? Vamos dizer assim. Refletiria. E quando ele não batesse no núcleo, ele refrataria. Então ele entendeu dessa forma e ele pensou, né? Fez esse estudo, pensando que existem núcleos e os pontos dos elétrons, né, circundando, e o vazio. Quando ele passa pelo vazio, os raios alfas, ele passou, né, pela placa de ouro. Quando ele bate no núcleo ou em algum desses elétrons, ele rebate, e aí é possível entender que o sistema de Rutherford é um sistema planetário, né? Eu também vou de consonância com esse pensamento, né? Porque se a gente for pelo princípio da correspondência, né? Tudo que há em cima é semelhante ao que há embaixo, tudo que há embaixo é semelhante ao que há em cima. Fica fácil da gente fazer assim essa conjectura em saber que o sistema planetário, né? Numa visão macro, ele pode ser também visto como uma visão micro. Então, o Rutherford, ele bebeu nas águas das ciências herméticas também, pelo visto. E aí você tem o átomo como ele é, né? Então, claro, dado a teoria atômica de Rutherford Bohr, essa que a gente utiliza hoje, tá? A gente usa para poder dar aula, usa para termo de estudo, tá? E de projeção mental. Então nós temos os prótons e nêutrons dentro do núcleo e os elétrons circundando-os. E aí você tem o modelo atômico de Rutherford Bohr, né? Então Rutherford Bohr ele veio com a ideia do quanto, né? Então ele relacionou os estudos de Rutherford com as ideias das camadas energéticas, das subcamadas e por aí vai. Por exemplo, né? O modelo atômico de Bohr ele trouxe o seguinte, que o elétron ele tem camadas de energia e essa camada de energia ela está relacionada ao quanto o elétron possui essa energia e circunda por entre, né, por entre o núcleo, né? Então ele entende que quanto mais próximo o elétron é do núcleo, menos energético é o elétron. Com o tempo ou com alguma excitação de energia para o elétron ele pode ter como eu posso dizer, um salto quântico. Ele vai se afastando do núcleo, tá? Ganhando assim energia. Então vai tendo esses saltos quânticos, né? Mas aí também tem os estudos, né? Por exemplo, do Dirac, do Schrödinger, que ele diz o seguinte: mas como é que esse salto quântico ele transporta de uma camada para outra do nada? Não, então tem uma evolução aí. Então isso aí você já leva uma ideia de que essas camadas não são só camadas, né? Não são só subcamadas, e sim nuvens ali que o elétron ele vai trabalhando. Mas isso é uma conversa mais para quem quer estudar a física e a química da matéria. Não é uma conversa tanto para a gente aqui. E mais à frente veio o modelo mecânico ondulatório, né? Então esse modelo aí ele já vem há um tempo, mas ficou consagrado aí na presença do Einstein, do Planck, né? do Heisenberg. E ele agora ficou conhecido como um sistema que considera que o elétron exibe características tanto de uma onda quanto de uma partícula. Então, aquele E ao quadrado, né, de Einstein, nada mais é do que isso, né? Então, ele diz que a energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Então, como a energia é igual a massa? Então, qual é essa relação direta entre energia e massa? Então, é isso que o Einstein trouxe nessa famosa equação, do qual ele diz o quê? Que, ora, você pode ter uma partícula, um elétron, um átomo, um próton, um nêutron, ou seja o que for, um elétron, vamos colocar assim,
ele pode se comportar como uma massa, ora como uma onda. Então é um sistema complicado, né? Por isso que eu falo, né? Quem já viu um elétron? Eu nunca vi. Então o pessoal pode conjecturar alguma coisa, pode falar isso, pode falar aquilo, mas para mim, eu sendo bem sincero, um elétron é energia, né? Que ora pode ser condensada em massa, ora não. E olhe lá, tá? Porque o que vem a ser massa, né? O que vem a ser matéria, como a gente entende. Tá? Então, a meu ver, é um condensamento de energia, é um condensamento de campos energéticos. Então, não necessariamente é uma estrutura sólida, né? Não necessariamente o sólido que a gente vê aqui é um sólido, né? Aí o pessoal diz assim: ih, rapaz, então mete a cabeça na parede para ver se não sangra. É claro. Por quê? Porque está tão condensada essa energia, né? Tão condensada, que os seus campos elétricos têm uma impressão de um aspecto sólido, de aspecto material. Mas se a gente for ver, tá, isso é como eu entendo, tá? Se a gente for ver no íntimo da coisa, eu vejo que tudo é energia, tudo é vibração, na verdade, né? Tudo é vibração, tudo é um potencial de matéria, que a energia é um deles. Tá? Então, se você for diminuindo a vibração da energia, você vai tornando ali, vai diminuindo até virar plasma, gasoso, líquido e sólido, né? Que é o estado de menor vibração energética que nós conhecemos aqui, né? Pelo menos eu conheço, não sei se outra pessoa aí pode conhecer. Então, com esse modelo, um elétron não é mais tratado como uma partícula que se move em um orbital distinto. Em vez disso, a posição do elétron é considerada como sendo a probabilidade de um elétron estar em vários locais ao redor do núcleo, podendo ser representado como sendo a distribuição de probabilidades ou a nuvem eletrônica, né? Então a gente já vem conversando disso. Imagina, o princípio da incerteza de Heisenberg fala, né? Se você sabe onde está a partícula, você não sabe a velocidade. Se você sabe a velocidade, você não sabe onde ela está. Então você não sabe de nada. Então, como a ciência lida com isso, né? Então, é complexo, porque o que a gente pode conjecturar dentro de uma responsabilidade acadêmica é que o elétron ele é uma probabilidade, né? Uma probabilidade de distribuição, uma probabilidade de efeitos energéticos que circundam o núcleo. Tá? Então, as coisas não são tão a beabá assim, né? Por exemplo, quem está no ensino médio para poder aprender, né? A gente faz toda essa conjectura, mas a gente trabalhando mais, adentrando mais aos conceitos acadêmicos, vê que certas coisas que a gente fala para como eu posso dizer, graus, né? Menos avançados na academia, na ciência, a gente não pode falar mais quando a gente vai mais à frente, né? Então, existe uma responsabilidade aí com o mundo acadêmico, existe uma responsabilidade com passar o conhecimento, tá? Que eu gosto de trabalhar assim. Então, daí vem o conceito de números quânticos, né? Então, cada elétron em um átomo é caracterizado por 4 parâmetros chamados números quânticos. Esses números quânticos são: você tem um número quântico principal, a subcamada, o número de estado energético para a subcamada e ainda o momento de spin. Então, quem trouxe isso aí, né, que fala bem sobre isso é o Linus Pauling, né? Ele trouxe aí, fez alguns estudos nessa parte do número quântico, de subcamadas, né, que é bem interessante. O número quântico principal, claro, Linus Pauling e a equipe. O número quântico principal pode assumir números inteiros. E algumas vezes essas camadas são designadas por letras K, L, M, N, O, P, Q. Então, quanto mais próximo do núcleo, o que interessa para a gente é isso. Quanto mais próximo do núcleo, menos energético é o elétron. Quanto mais distante do núcleo, mais energético é o elétron. Se ele é chamado de K, se é chamado de J, se é chamado de Y, se é chamado de alfa, de beta, de qualquer coisa que vocês quiserem, não tem problema nenhum. Tá? Isso são representações. Esse número quântico está relacionado à distância do elétron a partir do núcleo, ou de sua posição. E aí o segundo número quântico, a subcamada está identificada pelas palavras S, P, D e F, também representando camadas energéticas dentro da camada principal. Então, dentro dessa camada principal, existem subcamadas energéticas, é aquela coisa que eu conversei, né, anteriormente.
Para um elétron passar de uma camada para outra, como é que ele faz? Ele simplesmente desconfigura e se configura, ou seja, ele teletransporta de uma camada para outra, ele passa a não existir, depois existir novamente? Não, não é bem assim, né? Então, essas subcamadas, ele veio aí para mostrar que tem alguns degraus entre camadas, certo? Que possam facilitar o entendimento da passagem energética de uma camada para outra. O terceiro número quântico se relaciona ao estado energético das subcamadas, existindo um único estado energético para S, 3, 5 e 7 para P, D e F. Então, daí você já mostra também uma graduação, né? E o outro é o quarto número quântico, que está relacionado ao número de spin. Esse aqui, para mim, o número de spin ainda é um mistério, tá? Sendo bem sincero para vocês. Porque como é entender isso? No mesmo degrau, você pode ter dois elétrons ali, circundando de movimentos anti-horários e horários. Eu não sei. Então, para mim, ainda é um mistério. Mas a gente vai passando aqui, porque faz parte da ciência a gente ter essa análise. E claro, cada ponto desse aí, né, requer o exercício mental, a reflexão, o exame, a meditação, para que a gente possa entender o que vem a ser isso, ou, no mínimo, entender o que passava na cabeça dos caras quando fizeram isso aí. E aí nós temos, ó, números quânticos aí, as configurações eletrônicas de cada elemento, tá? Por meio daqueles estudos Linus Pauling que a gente viu lá no ensino médio, ou que teoricamente vimos, tá? Ou se não for aqui no Brasil, eu não sei, mas que quem não for do Brasil e estiver assistindo esse vídeo, tá? Eu não sei se viram isso, tá? Mas existe isso aqui, existe na química. E aí nós adentramos na tabela periódica, né? Então, a tabela periódica, ela é a tabela da qual todos os elementos que conhecemos aqui no planeta Terra, tá? No planeta Terra, é representado. Ok? Então, professor, em outros mundos? Não sei, eu nunca estive lá. O que eu posso entender mais é a relação do Sol e da luz do Sol em si, né? Como ela chega aqui. Então, o pessoal diz que algumas pessoas, né, principalmente no mundo ocultista, esotérico, relata que tudo vem do Sol, né? Tudo vem da luz do Sol, a criação do planeta Terra, tudo aqui é Sol, nós somos Sol, as plantas são Sol, os minerais são sóis. Por que ele diz isso, né? Interessante. Que é o seguinte, entendendo que o Sol ele é rico em hidrogênio e hélio, e o hidrogênio e hélio é o primeiro e segundo elemento da camada da tabela periódica, se esse material, se esses dois elementos, eles, por meio de diferentes condições, forem diminuindo a sua vibração, ou seja, forem entrar em decréscimos vibratórios, eles vão transformando em lítio, berílio, boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor, entre outros, né? Então ele vai tendo desse vibratório e o hidrogênio e o hélio vai se transformando em outros elementos de menor vibração. Então essa é uma forma de entender. Não estou dizendo que é a forma correta. Eu entendo dessa forma, tá? Então quando se diz que tudo vem do Sol, é porque o Sol ele é a usina mor de hidrogênio e hélio que a partir dos descensos vibratórios desses dois elementos, você vai formando os outros elementos e aí você vai formando a vida, tá? Esse é um entendimento meu. Vou deixar claro aqui, tá? Então, essa tabela periódica aí, nós vemos aí que tem algumas cores, né, que diferem aí. E essas cores, números, a gente tá vendo aí, vamos estudar. Então, nós temos os elementos representativos, que são o primeiro, o segundo, aí você vem aqui a 13, 14, 15, 16, 17, 18, esses são os elementos representativos. Temos os elementos de transição, que é do 3 ao 12, e temos elementos de transição interna, que são esses abaixo, né, que a gente chama de lantanídeos e actinídeos, tá? Se for entender a tabela periódica como uma matriz, nós temos aí nas colunas as famílias, e nas linhas, os períodos. E podemos relacionar também, pelas cores, os padrões de subcamadas quânticas, né? Ou seja, o que está em vermelho,
ele vai ter uma subcamada S, o que está em azul P, o que está em amarelo D, e abaixo o que está em laranja ou rosa, F. E aí nós temos a primeira família como os metais alcalinos, que é a primeira coluna, 1A, depois 2A, metais alcalinos terrosos, depois pula como um elemento de transição, né, representativo, desculpa. Pula para o 3, família do boro, família do carbono, do nitrogênio. Aí nós temos halogênios, calcogênios e halogênios, se não me engano, né, que é o oxigênio e flúor. Pode ser que eu troquei isso aí, tá, pessoal? Melhor ver melhor em outro momento, que vocês aí possam estudar. E no 8A, gases nobres. E outra coisa, né, ele relaciona aí que existe os metais, certo? Que são ali, tirando o hidrogênio, os metais alcalinos terrosos e os metais de transição. Nós temos os semimetais, que são esses verdes mais claros, mais escuros, né? Os não metais, que são os verdes mais claros aí, tá? Junto com os halogênios. Então, é possível relacionar, entender que nós temos aí na tabela periódica os metais, semimetais, não metais, né? Como principais aí, que é o que a gente mais utiliza. Ah, professor, pode ter outro? Pode, eu não sei, né? A ciência vem mudando aí, vem se alterando aí. Todos os dias, né? Então, de repente aparece alguém aqui e diz que tem, não tem. Deixa aí nos comentários que a gente vai conversando, vai trocando ideia e eu vou aprendendo também, porque eu estou querendo também aprender mais e mais. Então, aí nós temos as relações do raio atômico, né? Então, você vê aí que essa imagem, ela traz bem essa ideia, né? Então, ali, o raio atômico dos metais tendem a ser maior do que os raios atômicos dos ametais, né? Pelo menos é dessa forma que eu estou entendendo aqui. Alguém pode entender diferente, mas eu vejo assim. Então, tem uma relação aí dos raios atômicos. Isso é muito interessante porque se a gente pega o aço, por exemplo, né, que é constituído de ferro e carbono. Então, o ferro, na sua estrutura, CCC ou CFC, que a gente vai ver mais lá na frente, ele pode ter interstícios de carbono. E esses interstícios de carbono vai dar qualidades diferenciadas ao ferro. Por isso que a gente chama essa liga, né, de ferro-carbono como o aço. E aí nós temos energia de ionização, né? Então, por exemplo, você tem, quanto mais próximo ao hélio ali, né, quanto mais próximo os semimetais, os ametais, eles têm mais energias de ionização. Ou seja, é mais fácil de pegar íons. Eletronegatividade também, né? Então, quanto mais aproxima do hélio, lá, maior a eletronegatividade. Logo, quanto mais distante do hélio, maior a eletropositividade, né? E a reatividade. Então, nós temos aí alguns materiais reativos, né? Como o flúor, por isso que ele é utilizado aí para a parte de tratamento de água, para colocar lá, botar no dente das crianças, né? Tudo isso porque ele tem mais reação com outros componentes. E os menos reativos aí, na casa do Césio ou do Frâncio, não sei o que é esse FR aí, mas eu entendo que seja isso. Só sei que é um metal. Parte de volume atômico, né? Então, quanto mais estando nas bordas ali, né? Mais nas bordas abaixo, vamos dizer, maior o volume atômico. E chegando para a ligação atômica nos sólidos, né? Então, os princípios das ligações atômicas podem ser ilustrados considerando a interação entre dois átomos isolados, à medida que eles são colocados em proximidade desde a uma separação infinita. É o seguinte, como tudo na natureza é atração e repulsão, tá? Atração e repulsão, se a gente for ver aí no conceito de movimento, é centrípeto, centrífugo, coesão, adesão. Então, tudo isso aí, coesão e adesão, eu estou meio em dúvida se esses são os nomes mesmo, mas qualquer coisa eu coloco aqui nos comentários ou vocês colocam me lembrando disso. Mas aqui a gente estuda a atração e repulsão. E essa aí é uma lei, uma lei da natureza, né? Uma lei universal. Então, essas forças são dos dois tipos, né? Acabei de falar aqui, atrativa e repulsiva. E a magnitude de cada uma delas é função da separação ou distância interatômica. Então, se você tem dois átomos ali, que eles se aproximam, a sua distância ela vai ser um fator a ser ponderado nos estudos das ciências materiais.
Caso a força de atração seja igual à força de repulsão, a força líquida se anula. Então, isso aqui é interessante, até no quesito aos nossos estudos do movimento, né, da força centrífuga e da força centrífuga. Como é que existem elementos que orbitam, né? Então, quando a centrífuga é igual à centrípeta, né? Ou seja, quando a repulsão é igual à atração, você tem ali uma tendência, tá? Uma tendência de estática, de inércia, uma tendência, causando um equilíbrio dos dois átomos a uma distância R0. Então, os átomos eles tendem a, quando se aproximam, eles vão até um certo ponto, depois atraem-se a um certo ponto, depois eles vão repudiar-se a um certo ponto, depois atrair, até encontrar um ponto médio, um ponto de equilíbrio. Mas esse ponto de equilíbrio não quer dizer que ele fique parado ali, não, tá? Eu também não sei. Eu entendo que ele fica naquele movimento ali, naquele ponto de equilíbrio, mas agora o seu movimento é muito mais baixo, né? A onda, se a gente for colocar uma onda, é uma onda bem mais baixinha de movimento. Uma vez nessa posição, pela ação da força atrativa de dois átomos, irão neutralizar qualquer tentativa de separá-los. Então, a distância de equilíbrio correspondente ao ponto mínimo da curva de energia. Então, se você vê aqui essas curvas, né? Você vê aqui que ele tem uma força repulsiva e uma força atrativa. Quando se aproxima dois átomos, você vê que ora ele vai ter mais atração, ora vai ter mais repulsão, até uma distância R0, do qual ele vai tender a uma constância, certo? De atração e repulsão. Professor, essa constância como é? Não sei. Ele vai ter ali alguns movimentos, né? Entendo eu, não é uma coisa constante. Eu acho muito perigoso assim, falar que uma coisa é constante. Tá? Então, vamos dizer assim, que no nível atômico, não é uma coisa constante, fica um pouquinho mais, um pouquinho menos ali. Ele fica um seno tão pequeno que a gente entende como constante, dependendo do grau acadêmico. Então, os materiais que possuem grandes energias de ligação possuem temperatura de fusão elevada. Interessante isso aí. Por quê? Porque os materiais que possuem grandes energias de ligação, geralmente, é baseado nas ligações iônicas. E essas ligações iônicas, elas são prevalecentes, elas prevalecem nos materiais cerâmicos. Isso não quer dizer que ela não tenha ligação iônica em outros materiais, tá? Não estou dizendo isso. Estou dizendo que prevalece lá. E geralmente, a grande maioria dos materiais cerâmicos, ele tem uma temperatura de fusão e ebulição alta, né? Assim como é um isolante térmico, um isolante elétrico, né? A sua maioria. Ah, professor, tem um material que é assim, assim, assim. Pois é. Então, para toda regra tem sua exceção, tá? E aí, como eu disse para vocês, no estudo aí da ciência, vai aparecendo outras coisas, tá? Vai aparecendo. E aí, o que eu posso falar é o que, primeiro, o que o senhor Callister, o professor Callister fala, e segundo, os meus entendimentos, as minhas avaliações, as minhas reflexões, e a minha experiência enquanto professor da área de engenharia, né? Então, é uma mínima contribuição. O modo de elasticidade de um material está diretamente relacionado à força interatômica. Então, também, né? Você tem aí um material de maior força interatômica, entendo eu que ele vai ter um maior modo de elasticidade. Tá? Se a gente for ver lá nos estudos dos metais e das cerâmicas, vocês vão ver que os materiais cerâmicos possuem um modo de elasticidade bem mais característico. Né? Então, vamos lá. E a dilatação térmica de um material também está relacionada com a curva de energia de ligação interatômica, né? Então, também fica fácil de entender isso, porque a gente já fez o link ali com a temperatura de fusão. E nós temos a teoria do octeto. Aí, para que a gente possa estudar ligações químicas, é importante que a gente estude a teoria do octeto, que diz o quê? Determina que os átomos dos elementos ligam-se uns aos outros na tentativa de completar sua camada de valência com 8 elétrons. Sendo assim, o átomo é considerado estável quando apresenta 8 elétrons em sua camada da eletrosfera. Professor, por que 8 elétrons? Eu não sei. Eu não sei por que 8 elétrons. Eu posso até conjecturar aqui, dadas as condições dos estudos de Linus Pauling, tudo isso, mas por que o número 8? Isso também me faz pensar, me faz examinar. Por que o número 8, né? Vou estudar bem isso aí. Então, por exemplo, você tem aí um átomo de sódio e um átomo de cloro, do qual o sódio tem 1 elétron na última camada e o cloro tem 7 elétrons na última camada.
Então, o sódio vai lá e vai doar um elétron para o cloro, fazendo com que o cloro fique com 8 átomos na sua camada de valência, né, sua última camada, e o sódio ele destrua a última camada, e na camada anterior já possui 8. Então, os dois ficam com 8 elétrons na última camada, né, na camada de valência. E aí nós temos a ligação iônica. As ligações que ocorrem a partir da transferência de elétron, né? Então, se tem transferência de elétron, você já vê que já há uma energia de ionização bem maior. Ou seja, é transferido um elétron de um metal para um metal. Então, distante um do outro. Então, precisa que, na tabela periódica, um fica de um lado do outro, né? Distante. Então, precisa que tenha uma energia muito grande de ligação para poder ligar dois elementos distantes na tabela periódica. Então, aí eu já estou dando aí as dicas de como entender a ligação iônica e relacionando lá com os materiais cerâmicos, né? Então, basicamente, o metal perderá elétrons, e aí ele vai se tornar um cátion, e o ametal ganhará um elétron, né, cedido, que aí vai se tornar um ânion. Então, aí nós temos as ligações que prevalecem da família 1, 2 e 3, A, que são os metais, e conjunto com as famílias 5, 6 e 7, que são metais, né? Então, pode entender que a família 1A, ela tem um cátion, né? Então, ela é um positivo, 2A, 2 cátions, 2 positivos, 3A, 3 cátions, família 5A, ela é menos 3, 6A, menos 2 e 7A, menos 1, né? Então, a partir desse estudo, você consegue relacionar aí. Para melhores entendimentos, né? Tem um livro de química, tem alguns colegas aí em outros vídeos que fazem esse estudo também. Acho pertinente, para quem queira, tá? Então, aí você tem o perde e ganha de elétrons, né? E os átomos se unem a partir da transferência de elétrons. Um átomo ganha e o outro perde elétrons para obter o octeto. E o 4A, né, ele está dentro aí do compartilhamento de elétrons. Aí já sai da ligação iônica e vai para a ligação covalente. E como principal aí nós temos o carbono, por exemplo, né? O carbono ele é um material, um elemento muito característico de fazer esse tipo de ligação covalente, tá? Por isso aí ele conhecido aí, tem uma química só para ele, que é a orgânica. Então, os materiais, os elementos que têm essa ligação iônica, eles não conduzem corrente elétrica no estado sólido. Os íons, ao se ligares, neutralizam suas cargas e impedem com que a corrente elétrica flua. Eles conduzem corrente elétrica quando fundido ou em solução aquosa. Ao acontecer o processo de fusão ou solvatação, condição de água, os íons separam-se, permitindo a passagem de corrente elétrica. São sólidos à temperatura ambiente. Por causa da força de atração, né, que a gente falou lá, essa energia entre os cátions e elétrons, ele passa a solicitar, vamos dizer assim, ele passa a ter um decréscimo exponencial de sua vibração, né? Então eles se ligam, tornando-se assim sólidos. São duros e quebradiços. Possuem alto ponto de fusão e ebulição. Para romper as ligações iônicas é necessário adicionar muita energia, porque eles estão tão juntos, né? Ou seja, como eles estão na característica de menor vibração, eu preciso de muita energia para aumentar a vibração dele, ou seja, para ele sair do seu estado sólido para o líquido. Logo, né, é entendido que precisa adicionar muita energia, e para isso, ele faz com que a sua temperatura seja muito alta para chegar a uma condição de liquefação do sólido. E aí nós temos as ligações covalentes. Então, na ligação covalente, as configurações eletrônicas estáveis são adquiridas pelo compartilhamento. O que outrora na ligação iônica era uma doação, hoje, quer dizer, agora na ligação covalente, é um compartilhamento. Então, daí você já tira que as ligações não precisam de tanta energia assim. Então, elas já estão em um degrau de vibração um pouco maior das ligações iônicas. Tá? Então, logo, se eles estão num degrau um pouco maior, você já vai ver que ele já vai ter características mais tendentes assim de serem mais fracos, ligações mais fracas. Isso não quer dizer que eles são fracos, tá? São sólidos aqui, igual que a gente está vendo. Sendo que ele já não tem aquela temperatura de fusão e ebulição elevada, né?
como as ligações iônicas. Ele já não precisa de tanta energia, de tanta força, tanta energia para se solidificar, ou se liquefazer, né? Dado que ele está a 1 grau de vibração a mais do que da ligação iônicas. E aí os materiais poliméricos, né, os materiais orgânicos, os polímeros, são prevalecentes, né, tipificam essa ligação. Isso não quer dizer que em outros elementos não tenham essa ligação, tá? Quer dizer que eles são, em sua maior prevalência, nos polímeros. Beleza? Para deixar isso bem claro. E possui energias de ligações fortíssimas ou muito fracas. Então, por exemplo, o cloro, junto com o cloro, você tem uma ligação covalente. Essa ligação é muito forte, tá? Mas aí você pode ter muito fracas também, com carbono, hidrogênio e por aí vai. Então, eles podem oscilar, né, nesse espectro. E nós temos as ligações metálicas. Na ligação metálica, os elétrons de valência são livres para se deslocar através de todo o cristal, formando assim um mar de elétrons ou nuvem de elétrons. Então, esse aí, ele já está também a 1 degrau maior, né, de maior vibração que a ligação iônica e que a ligação covalente, né? Por isso que eles trabalham, a sua maioria tem já uma característica mais dúctil, tem mais uma característica ali de moldabilidade, tá? Então, tudo isso está relacionado com a vibração da matéria. Então, os metais são formados por íons positivos empacotados, normalmente segundo um dos 3 arranjos, né? São 7 arranjos, mas eu coloquei 3 aqui porque é os 3 que a gente mais estuda, tá bom? Então, tenda como se tivesse aí uma forma geométrica constituída de átomos que se repetem por toda a infinidade do material. Então, isso aí trata-se de uma ligação metálica. E os íons, eles ficam ali circundando livremente esses átomos. Ou os elétrons ficam circundando livremente esses átomos que estão em um rearranjo geométrico. Ok? E aí nós temos aí esse mar de elétrons, né? Então, só aí você vê, só por não ter tanta dificuldade desse elétron ficar parado, vamos dizer assim, entre 1000 aspas, tá? Você já vê que já tem uma facilidade bem maior de condução de eletricidade, de condução térmica, né? Até pela própria dinâmica, vibração aí que a gente vê nesse gifzinho aí de mar de elétrons. Então, a gente vai construindo, vai encaixando, vai decodificando a ciência, a engenharia, para que a gente possa melhor entender. Então, aí você tem como algumas características das ligações metálicas: o brilho, condutividade térmica e elétrica elevada, densidade elevada, resistência à tração, ponto de fusão e ebulição elevados, tá? Quando eu digo elevados, não tão elevados quanto os cerâmicos, né, iônica, mas também não tão baixos quanto os covalentes. Maleabilidade, ductilidade, e por aí vai. E aí nós temos algumas ligações secundárias, né, que são os dipolo induzido e por aí vai, né? Então, o dipolo pode ser criado ou induzido em um átomo ou molécula que seja normalmente simétrica. Essa ligação deriva de forças atrativas que podem existir entre grande número de átomos ou moléculas cuja função são temporárias e flutuam ao longo do tempo. Então, esses materiais aí possuem uma ligação, possuem uma temperatura de fusão e ebulição muito baixa, né? Por quê? Porque são de baixa força, são temporários, né? Então, aí você já faz a relação. Não precisa de muita energia para atraí-las, certo? Para juntá-las. E elas se juntam em um determinado tempo. Então você consegue quebrar facilmente. Então, como você consegue quebrar facilmente, você consegue aumentar a vibração dela para ela se tornar líquido, né? Então você tem aí na escala da vibração de um sólido, você tem aí o mais baixo, a vibração mais baixa, as ligações iônicas, que são os materiais cerâmicos. Depois, as ligações covalentes, tá? E o material covalente, ele tem um espectro maior. Nós vamos colocar ele como segundo. Depois, as ligações metálicas e, por último, as ligações de dipolo induzido, né? Então, você tem aí cerâmica, alguns polímeros, metal e, como dipolo, alguns polímeros também. Isso na fase sólida, né? Então, essas ligações de dipolo, elas são tão próximas do estado líquido que
A mais conhecida aí, né, é aquela ponte de hidrogênio, né, que já é uma ligação característica da água líquida. Então a gente vê por aí. Então, como tudo que eu falei aqui, tudo é vibração, o universo vibra, certo? É um princípio fundamental do universo, a vibração. A gente pode estar fazendo essas relações do estudo da engenharia dos materiais com esses decréscimos vibratórios que a gente vem estudando, né? Então, dentro do reino mineral sólido, nós temos aí diferentes vibrações. Quando chega no líquido, diferentes vibrações, que aí são as diferentes condições e características do líquido. E no gás, diferentes vibrações. Até chegar lá ao plasma, né, que o pessoal chama de quarto estado da matéria, e mais na frente aí na forma de energia, tá? Térmica, elétrica, sonora, luminosa, e por aí vai. Tá? Essa aí as forças de Van der Waals, né? Então a gente falou aqui do dipolo induzido e dipolo permanente, certo? Que aí está a ligação com a polaridade, né? Então é importante que vocês puderem estudar a parte de moléculas polares e apolares para ter um entendimento melhor disso aí. E o que vem a ser molécula, né? Então uma molécula pode ser definida como um grupo de átomos que estão ligados entre si por meio de fortes ligações primárias, importante, né? Fortes ligações primárias, ou seja, ligação iônica, covalente e ou metálica. Amostras sólidas unidas por ligações iônicas e metálicas, e eu boto aí a covalente, claro, levando em consideração a ligação covalente primária, podem ser consideradas como sendo uma única molécula. Não é o caso para a maioria das amostras oriundas da ligação covalente. Tá? Então, por quê? Porque entende-se que as ligações de Van der Waals está mais relacionada às ligações covalentes. Isso não quer dizer que materiais com ligações covalentes não sejam moléculas. Tá bom? São moléculas. E também a ligação covalente se considera como uma ligação primária, tá? Mas agora as ligações secundárias também, elas estão dentro ali de um espectro das ligações covalentes, tá? Que são as ligações de dipolo-dipolo, dipolo induzido, ponto de hidrogênio. Assim eu entendo, tá? Assim eu entendo. Pode vir aqui um professor de química e falar o contrário, eu aceito numa boa. Assim eu aprendo mais. Mas da forma que eu estou entendendo e que eu estou conseguindo passar para vocês, é dessa maneira aqui, para facilitar o nosso trabalho. Porque senão ia ficar muito complexo relacionar os tipos de materiais com os tipos de ligações químicas, que é o que eu gosto de fazer. Tá? Se eu for ficar aqui enfeitando muito pavão, assim, aí é capaz mais de eu atrapalhar do que auxiliar o pensamento de vocês. Então é isso. Grato aí para quem estiver me assistindo, tá? Obrigado pela paciência, espero que vocês tenham gostado.